Irmãos, nós estamos na quarta-feira da oitava de Páscoa. Esta oitava de Páscoa que nós celebramos como se fosse um único dia, o dia da Páscoa do Senhor, um dia da alegria da ressurreição do Senhor. E o evangelista Lucas narra para a gente no capítulo 24, versículos 13 a 35, a passagem dos discípulos de Emaús. E só contextualizando essa passagem, esses discípulos que estavam voltando de Jerusalém, muito provavelmente que tinham ido para lá por conta da festa da Páscoa. E muito provavelmente também viram, foram testemunhas daquelas atrocidades realizadas contra Jesus até o Calvário, até a morte na cruz. Então eles estão no caminho, cabisbaixos, porque pensavam que aquele Jesus, aquele grande profeta em quem eles confiavam que libertaria eles da opressão do Império Romano, eles não sabiam que Jesus iria libertar de algo muito maior, infinitamente maior, que era o pecado. Mas por isso eles estão tristes, porque além de Jesus não ter libertado, do Império Romano, Jesus ainda não tinha dado notícias, eles não tinham notícia da ressurreição, da alegria maior daquele que entregou a sua vida à morte, a morte na cruz e ressuscitou. Eles não tinham esta informação. E então eles recebem a graça de Jesus sobre outra aparência, aparece a eles e começa a conversar com eles. E ainda não repreende, mas ainda diz que eles estão fechados e começa a explicar as Sagradas Escrituras, o porquê do Cristo passar por tudo aquilo. Não deveria o Cristo passar por tudo isso? Falando dele próprio, desde Moisés, seguindo os profetas, e enquanto Jesus falava para eles, o coração deles era aquecido. Eram aquecidos, até que chegando em Emaús, eles entram, convidam Jesus a entrar na sua casa para ali repousarem, e Jesus então, no partir do pão, eles conseguem reconhecer, seus olhos são abertos para que notassem ali, reconhecessem que era Jesus que estava junto deles. Então, imediatamente, Jesus some e eles imediatamente se colocam, eles vão, o Evangelho diz, naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Irmãos, muitas vezes nós estamos como estes discípulos de Emaús, cabisbaixos, olhando para os nossos pés, sem a alegria do Cristo ressuscitado. Mas Jesus hoje nos dá um grande ensinamento. Através da meditação da Sagrada Escritura, das Sagradas Escrituras, o coração deles foi se inflamando. Então, para nós meditar as Escrituras, nos colocarmos no lugar dos personagens, entender o contexto em que é narrada aquela passagem, escutarmos e obedecermos as palavras de Jesus, que não são palavras ao vento, são palavras que nos impelem à ação. A Sagrada Escritura nos impele a vivermos a vida de Cristo, a renunciarmos a nós mesmos, a nos colocarmos no seu seguimento. Então, aqui temos a importância da meditação da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, porque uma vez que nós meditamos e nós fazemos este encontro com Jesus nas Sagradas Escrituras, o nosso coração é inflamado, nosso coração é aquecido e nós temos então a graça
da alegria, de vivermos a alegria, de despertar esta alegria do Cristo ressuscitado. Mas para isso nós precisamos ir ao encontro. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o alto. Não apenas ficar no nosso caminho, mas voltar o nosso olhar para Jesus. Voltar o nosso olhar para a cruz, reconhecermos o amor infinito do próprio Deus que se fez homem, se encarnou para viver as nossas misérias, as nossas limitações, igual a nós em tudo, menos no pecado, para se entregar por nós, para abrir, para nos libertar dos pecados, nos libertar da nossa condição do pecado original, que nós estávamos acorrentados sob o poder de Satanás, lava, nos liberta destas correntes e abre para a gente a porta do reino de Deus. Mas é preciso que nós façamos esse encontro com Jesus através das Sagradas Escrituras, meditamos a sua palavra e, então, com a alegria do Cristo ressuscitado, nós podemos fazer como esses discípulos fizeram na mesma hora, evangelizar. Eles foram levar a boa nova, a alegria do Cristo ressuscitado aos 11. Então nós também somos chamados, a partir deste encontro, deste alimento espiritual que é a meditação da Sagrada Escritura, levarmos a boa nova, levarmos o Evangelho, levarmos a alegria do Cristo ressuscitado por onde quer que nós formos. Amém.